Bem-vinda a mais um episódio do podcast Por Essência. O meu nome é Mariana Espadana e ajudo mulheres incríveis a usarem a lei da atração a seu favor para criarem uma vida plena, abundante e feliz. Aqui não te vou falar de fórmulas mágicas, trago-te algo muito mais profundo e verdadeiro. Formas de elevares a tua vibração, ganhares clareza sobre a tua vida e começares a sentir confiança em ti mesma para, passo a passo, construires a tua nova realidade de dentro para fora. A cada semana convido-te a libertar padrões e bloqueios que te impedem de viver a tua versão mais autêntica e guio-te de forma a expandires a tua consciência para te conectares profundamente com a tua mais pura essência. Alô, bem-vinda ao episódio 3 do podcast Por Essência. Hoje eu trago-te um tema especial. Na verdade, eu acho que todos os temas acabam por ser especiais para mim de alguma forma, porque a minha intenção com este podcast é realmente trazer temas que transformaram a minha vida. Claro que uns de uma forma mais profunda, outros marcaram-me mais, mas no fundo, todos os temas que eu quero trazer aqui são de alguma forma especiais para mim e foram importantes na minha vida, porque me ajudaram na minha jornada de transformação interior, não é? Portanto, hoje o tema é sobre gratidão. E a razão principal pela qual eu escolhi trazer este tema hoje, ou seja, ser logo um dos primeiros temas que eu quis trazer para os episódios, é porque realmente a prática de gratidão foi algo que, depois de eu aprofundar o meu conhecimento sobre isto, depois de estudar, depois de começar a aplicar isto no meu dia-a-dia, mudou a minha vida de uma forma incrível. E eu sei, lá está, eu acho que me vais ouvir dizer isto muitas vezes, que isto mudou a minha vida de uma forma incrível, aquilo mudou a minha vida de uma forma incrível, não sei o que mudou a minha vida de uma forma incrível, só que é importante partilhar contigo que a transformação que nós procuramos, ela não acontece com uma única coisa, ela acontece com uma pequenina coisa aqui, uma pequenina coisa ali, uma coisa um bocadinho maior acolá. Ela acontece com as várias coisas com a qual tu te vais identificando ao longo da tua vida e, portanto, prepara-te porque me vais ouvir dizer muitas vezes sobre várias coisas diferentes que isso transformou a minha vida de uma forma incrível. Então agora, para começar este tema, eu quero explicar-te algo que para mim foi das primeiras coisas que foi assim uma luz que surgiu, porque eu nunca tinha pensado sobre isto, mas quando ouvi falar sobre isto pela primeira vez, eu pus-me realmente a refletir sobre o meu passado e a perceber, isto realmente é verdade, isto realmente faz sentido, que é, para mim, eu percebi que dizer obrigada, agradecer por algo, é uma coisa completamente diferente de nós sentirmos gratidão. Nós fomos habituados a, quando recebemos algo de alguém, alguma coisa, agradecer. Obrigada, muito obrigada. Nós fomos educados. Isto é uma questão de educação. No entanto, aquilo que eu fui percebendo quando fui aprofundando esse meu conhecimento sobre gratidão é que a gratidão é um estado interno. É algo que vem realmente de dentro, é algo que é realmente sentido e eu vou aproveitar para te convidar a nos próximos dias estares atenta a isto. Eu, por exemplo, eu tenho o hábito de, eu vou ao supermercado, eu vou pôr gasolina, no final a pessoa de me dar o troco, de me dar o talão, aquilo que eu faço é obrigada, muito obrigada, um bom dia, mas isto é uma questão de educação. Eu não estou, sendo consciente e sincera, eu não estou realmente a sentir uma gratidão imensa dentro de mim, não há emoção de gratidão, acabou por se tornar um hábito. E muitas das coisas que são hábitos para nós, que nós vemos como sendo um hábito, elas acabam por ser automáticas. E lá está, nós entramos ali no automático de obrigada, muito obrigada, agradeço. Não é consciente, não há uma emoção por trás desse obrigada. Enquanto que quando nós realmente paramos e nos sentimos gratas, acaba por transformar o nosso estado interno, acaba por ser uma emoção que nós sentimos. E até se tu fores reparar, há dias péssimos, que estão a correr super mal, que parece que nada pode acontecer de pior. E tu lá está, vais ao supermercado, ou mesmo em família, não é? Pais, os irmãos, os filhos. Por uma questão de educação nós dizemos obrigada, mas nós estamos a ter um dia péssimo. A emoção que nós estamos a sentir inconscientemente enquanto estamos a dizer obrigada é de frustração, é de tristeza, ansiedade, porque lá está, o nosso foco não está em sentir gratidão quando dizemos obrigada. O nosso foco, isto é muito importante de perceberes, mesmo que seja inconsciente, o nosso foco está no que não está a correr bem, no dia péssimo que tivemos, nas coisas negativas. A emoção não é de gratidão enquanto tu dizes obrigada. Agora, realmente, quando tu paras, por exemplo, quando te dão um presente, é alguma coisa que tu adoras, que é alguma coisa que tu querias muito, tu realmente acabas por parar ali a ficar assim, se calhar um bocado a olhar para aquilo. Uau!
como é que tu sabias que eu queria isto? Uau, eu andava mesmo à procura disto. Uau, eu andava mesmo a precisar disto. Obrigada. Aqui não, aqui tu até estás a dizer um obrigada, mas acabas por sentir essa gratidão. E por isso a gratidão está muito ligada à consciência no momento presente, ao viveres o momento presente. Agora, existem algumas pesquisas e estudos que demonstram que a prática regular de gratidão, ela pode ter um grande impacto nas nossas emoções gerais, proporcionando, por exemplo, mais alegria. Lá está o exemplo que eu te dei há pouco, quando te dão uma prenda que tu realmente gostas, que tu realmente aprecias e valorizas e sentes gratidão por isso, naturalmente e inconscientemente tu sentes-te mais feliz, não é? Ela tem realmente impacto para sentirmos ainda mais emoções positivas e não só. Também é muito interessante que essas pesquisas e estudos descobriram que tem um impacto bastante positivo no nosso corpo e na nossa mente. Ou seja, quando nós sentimos gratidão, isso vai estimular determinadas zonas ou áreas do nosso cérebro que elas estão associadas a coisas como, por exemplo, recompensa ou sensações positivas. E devido a isso, com todas essas sensações e áreas que são estimuladas no nosso cérebro, a gratidão acaba por estar ligada à redução dos níveis de stress e de ansiedade. Porque, no fundo, isso vai equilibrar o nosso sistema nervoso. E quando existe esse equilíbrio, por exemplo, coisas como a nossa imunidade são fortalecidas e como há menos pensamentos, nós conseguimos acalmar a nossa mente. Não é só a nível emocional que a gratidão tem impacto na nossa vida, é também a nível físico e a nível mental. E eu agora dei-te só estes 2 exemplos para não perder mais tempo com isto, mas realmente, se fores pensar um bocadinho, o stress traz bastantes problemas a nível físico, que nós nem sequer associamos ao stress de uma forma imediata, não é? Uma dor de cabeça, não conseguir dormir, uma constipação, não é? Porque o stress baixa a nossa imunidade. Portanto, se realmente a gratidão equilibra o nosso sistema nervoso, reduzindo o stress, tudo o que fisiologicamente acontece no nosso organismo quando não existe stress vai acontecer quando nós sentimos gratidão. Eu tenho aqui só uma lista que eu vou tentar ser rápida a partilhar contigo sobre os principais benefícios da gratidão. Ela melhora a saúde e o bem-estar físico, mental e emocional, como eu acabei de explicar, equilibra o sistema nervoso, reduzindo o stress e a ansiedade, aumenta a nossa resiliência, promove relações interpessoais positivas, melhora a qualidade do sono, estimula a que hajam decisões e escolhas mais saudáveis, aumenta a motivação, impulsionando o alcance de metas, melhora a satisfação pessoal e profissional, promove a empatia e compaixão, ajuda a manter o foco no que realmente importa, inspira a consciência do momento presente. Tudo isto são ótimas razões para tu começares a sentir gratidão no teu dia-a-dia. Só que o que é que acontece? Nós fomos acabando por nos habituar, porque se calhar foi isso que vimos à nossa volta, foi dessa forma que nós crescemos, foi no meio disso que nós crescemos, e claro, tudo isto de uma forma inconsciente, mas eu pensando bem, ao longo dos anos, os espaços que eu frequentava, as pessoas com quem eu lidava, ou com quem eu passava mais tempo, havia sempre reclamação, havia sempre emoções negativas, não é? Tristeza, frustração. E no fundo, inconscientemente, nós vamos criando esta crença de quando eu tiver isto, eu vou ser feliz. Quando eu fizer aquilo, eu vou realmente sentir-me grata. Ou quando eu conseguir aquilo, eu vou realmente estar bem na minha vida. Inconscientemente fomos, ou a maioria de nós, não é? Inconscientemente fomos desenvolvendo e enraizando esta crença de que eu preciso de algo para estar bem, para ser feliz e para me sentir grata. E acredita, eu era esta pessoa 200%. Só que isto no fundo, e analisando e olhando para trás em relação à minha vida, eu percebi que no fundo isto é uma mentalidade de escassez, porque eu estava sempre a viver na falta, sempre na necessidade de ter algo para estar bem, para estar feliz e para me sentir grata. E isto levava-me a um estado de tristeza constante, porque no fundo isto faz-nos viver no futuro. Acabamos por gerar ou viver num estado interno onde os nossos sonhos e os nossos desejos, eles se mantêm longe e parecem difíceis e inalcançáveis, porque nós estamos sempre a viver no futuro. Só que lá está, isso só vai criar frustração, só vai criar ansiedade e vai fazer-nos viver na falta, na escassez. E eu não sei ao certo, aviso já aqui, sou uma pessoa péssima para memorizar nomes e quem disse isto ou quem disse aquilo. Há uma frase que eu acho que é do Tony Robbins que diz: para onde o foco vai, a energia flui. Quer dizer que aquilo em que tu te focas é aquilo que expande. E eu tenho um exemplo que para mim
Hoje em dia, é claro, se calhar para ti, nesta fase, ainda não trabalhaste muita gratidão, e se não tens um animal de estimação, se calhar não vais compreender tanto, mas para quem já consiga, se calhar, ter esta percepção, eu vou partilhar este exemplo aqui, que é o Bartok, o meu cão. Ele neste momento, ele tem mais de 13 anos. Quando ele era pequeno, eu sempre deixei o Bartok dormir na cama, e houve uma altura em que ele começou a pousar a cabeça dele nas minhas pernas. E eu lembro-me um sentir que vinha do fundo do meu coração, e eu lembro-me de, espontaneamente, do nada, eu começar a dizer: Universo, obrigada por isto. Isto é o melhor momento do meu dia. Isto foi algo intuitivo, natural, que eu comecei a fazer. E a partir daí, todas as noites, eu comecei a dizer, e hoje em dia também já todas as manhãs, mas eu comecei a dizer e a sentir, não só quando ele punha a cabecinha dele nas minhas pernas apoiada, mas mesmo que ele não o fizesse, eu comecei realmente a dizer e a sentir gratidão por ter o Bartok na minha vida. Eu dizia mesmo: Universo, obrigada pelo Bartok na minha vida. E mais recentemente, que se calhar já lá vai um ano, mas eu comecei a dizer o quanto me sinto grata por o Bartok ser saudável, por ele ainda correr, por ele ainda ter tanta energia. E eu comecei a agradecer por isto todos os dias. E a verdade é que, especialmente de há uns meses para cá, eu moro aqui numa terrinha pequena e eu passei o Bartok todos os dias. Então, as pessoas de cá, há muitos anos que me vêm a passear o Bartok. E então, nos últimos meses eu tive cada vez mais pessoas a comentar comigo: que idade é que ele tem? Ele já deve ser velhinho, não é? Eu: sim, ele já tem 13 anos. A sério? Não parece nada, tem tanta energia e ainda está tão bem. E a verdade é esta, é que eu sinto que o facto de eu agradecer tanto por o Bartok fazer parte da minha vida e por ele ter tanta energia e vitalidade, faz com que o Bartok realmente hoje em dia ainda tenha essa energia e essa vitalidade. Ele tem mais de 13 anos e ele corre, que é uma coisa parva ainda, e que continua por muito mais tempo. Um exemplo que se calhar poderá fazer mais sentido para outras pessoas é que, a partir de uma certa altura de eu ter começado a praticar yoga, ou seja, eu tirei o curso e depois, logicamente, eu comecei a fazer a minha prática de yoga semanal sozinha em casa, eu comigo mesma. Houve ali uma altura em que eu senti necessidade de começar a fazer algo diferente. Eu comecei, no final da minha prática, a colocar as mãos no coração, fechar os olhos e dizer: Universo, obrigada por este momento que eu tive para cuidar de mim. E sentia realmente a gratidão por ter esse momento, porque a verdade é que nós estamos sempre a mil, a correr. Preciso fazer isto, preciso fazer aquilo, a lista de tarefas interminável, a correria do dia a dia, e nós não paramos. E realmente queixamo-nos porque não temos tempo para nada. E então eu comecei a fazer o contrário. Eu comecei a agradecer por realmente ter tempo, ou conseguir reservar tempo para cuidar de mim. E o que é certo é que cada vez eu fui tendo mais tempo para isso. Portanto, é realmente isso. Aquilo em que nós nos focamos expande. Quanto mais eu me sinto grata pelo tempo que eu tenho para cuidar de mim, mais eu tenho tempo para cuidar de mim. Quanto mais eu me sinto grata por o Bartok ter energia e vitalidade, mais o Bartok tem energia e vitalidade. Tu vais acabar por atrair mais razões pelas quais tens a oportunidade de te sentir grata. Outra coisa também muito importante na gratidão, que eu percebi quando me permiti parar para analisar como era o meu dia-a-dia no passado, é que muitas vezes, quando nós estamos numa fase da nossa vida que se calhar acabamos por não estar a fazer exatamente aquilo que nós mais gostamos, as coisas não correm exatamente como nós queremos, por exemplo, em relação ao trabalho, nós acabamos por acordar já com aquela coisa do reclamar. Ai, que seca, mais um dia, não me apetece nada, eu detesto o meu trabalho, que raiva que me dá aquela pessoa que está sentada ao meu lado, ou não gosto nada daquilo que eu faço. Nós acabamos por acordar já neste estado de reclamação, frustração, indignação, revolta, raiva, tristeza, porque temos que ir para o trabalho, por exemplo. E como eu te disse há pouco, para onde o foco vai, a energia flui. Aquilo em que te focas, expande. Então, se tu já acordas neste estado, como é que tu achas que vai correr o teu dia? Quais é que são as probabilidades de tu teres um dia fantástico? No fundo, aquilo que tu estás a fazer é focar-te em algo que tu não queres. Só que eu sei, nós fazemos isto de uma forma inconsciente e por isso, para mim foi importante ouvir coisas deste género que eu estou a partilhar aqui contigo, para eu começar a ter esta consciência e a levar esta consciência para o meu dia-a-dia, porque a verdade é esta, não adianta eu saber, não adianta eu ter o conhecimento se eu não aplicar, não adianta tu leres um livro se tu não aplicares o que aprendeste no livro. É por isso que eu estou a partilhar isto contigo, para que comeces a ter consciência disto e a estar mais desperta no teu dia-a-dia para isto. Pelo contrário, se quando acordas tu te
permites reservar um tempo para realmente sentir gratidão, nem que seja só por teres acordado. Eu ouvi uma pergunta uma vez que eu gosto muito de ver coisas sobre isto, mas depois eu não gravo tudo. Não, como é que é? Eu não me lembro ao certo. Até quando isto me acontece, porque foi uma coisa que realmente fez um sentido incrível para mim e me fez também mudar esta consciência. Era qualquer coisa do tipo, se eu tivesse 1 milhão de euros para te entregar, como é que tu te sentirias? E a pessoa respondia, feliz. Mas depois tinha qualquer coisa a ver, acho que era assim. E agora se eu te desse a escolher entre 1 milhão de euros e acordares amanhã, o que é que tu escolherias? Eu escolheria acordar amanhã. Era a resposta. E depois a próxima pergunta seria, então porquê é que tu não acordas feliz todos os dias? Eu acho, não tenho a certeza, acho que era qualquer coisa assim. Se encontrares o vídeo, envia-me e eu depois, mais tarde, vou colocar aqui na descrição. Mas eu acho que era qualquer coisa assim deste género. E isto fez-me realmente começar a perceber, porque é que se me dessem este valor agora eu seria feliz, mas se me dessem a escolha de eu receber o dinheiro ou poder acordar amanhã, e eu escolher acordar amanhã, porque é que eu não acordo todos os dias feliz, não é? Isto faz-nos pensar. E então lá está, eu comecei a sentir esta necessidade de me sentir grata por algo todos os dias ao acordar e todos os dias ao deitar. Eu já o fazia em relação a isto com o Bartok, mas precisei de ir mais fundo, algo mais direcionado especificamente comigo. E então, de alguns anos para cá, 3, 4 anos no máximo, eu comecei a dizer a mim mesma todos os dias ao acordar, sinto-me grata pela oportunidade de viver mais um dia maravilhoso. Porque realmente começou a ser importante valorizar o simples facto de eu acordar. E mais recentemente, eu fiz um upgrade. Eu quando digo recentemente, é mesmo muito recentemente, há poucas semanas. Ainda não tornei um hábito, não é algo que eu diga todos os dias. A parte do sinto-me grata pela oportunidade de viver mais um dia maravilhoso, sim, isso eu já o faço todos os dias, mas o upgrade ainda não. Aquilo que eu comecei a acrescentar foi, e sei que coisas incríveis vão acontecer, e abro-me às infinitas possibilidades incríveis que o universo tem para mim, coisas deste género. Eu não tenho o hábito ainda de escrever. É uma coisa, parte da escrita, é algo que eu confesso que tenho como objetivo de começar a incluir na minha rotina este ano, só que neste início de ano não é a minha prioridade e, portanto, ainda não o faço. Eu ainda não uso sempre a mesma afirmação todos os dias. Primeiro que nada, nem sempre me lembro do que digo, porque às vezes é muito de momento, conforme o que estou a sentir, e apesar de eu saber que a repetição ajuda para conseguirmos manifestar aquilo que nós desejamos, percebi que em mim, não só relativamente à gratidão, mas eu percebi que em mim, quando eu faço uma coisa repetida durante muito tempo, eu começo a entrar no automático. Deixa de haver intencionalidade, deixa de haver consciência e começo a fazer só por fazer. Por isso é que muitas vezes eu sinto necessidade de mudar a minha rotina, nem que seja só por uns tempos. Então vou sempre ali mudando um pouco para ter mais consciência, mas eu sei que repetir faz realmente a diferença. Tu podes escrever, fazer mentalmente e podes verbalizar aquilo pela qual te sentes realmente grata. Eu atualmente, faço só a parte do mentalizar. Uma coisa que tem que estar em todas, quer que seja que tu escolhas, é o sentir cá dentro no teu interior. Essa é a parte mais importante, porque, e agora associando isto aqui à parte da lei da atração, tudo na nossa vida é energia. Isso quer dizer que as tuas crenças são energia, os teus pensamentos são energia, as tuas emoções são energia, aquilo que tu fazes é energia, aquilo que tu tens a nível material é energia, tudo é energia. E as tuas emoções, em especial, têm a capacidade de influenciar de uma forma extraordinária aquilo que tu atrás para a tua vida. Porque, no fundo, é muito inconsciente, não é? Nós acabamos por sentir emoções no nosso dia-a-dia das quais nós nem sequer temos consciência. Não estamos atentas. E essas emoções, sem nos apercebermos, elas estão a emitir uma frequência vibracional. E igual atrai igual. Portanto, com as minhas emoções eu estou a emitir uma frequência vibracional baixa, por exemplo, a tristeza, a culpa, a frustração, o medo, são frequências vibracionais mais baixas. Se eu no meu dia-a-dia, consciente ou inconscientemente, eu estou a vibrar esse tipo de emoções, é isso que eu estou a deitar para fora, digamos assim, aquilo que eu vou receber, seja interiormente, seja à minha volta fisicamente, a nível material, são coisas, pessoas, situações ou até mais emoções que vão ter uma frequência vibracional idêntica àquela que eu estou a emitir. Se tu queres mais alegria, felicidade e amor na tua vida e abundância, tu não podes querer atrair isso vibrando medo,
culpa, dúvida, frustração, escassez. Isto é muito importante. Igual atrai igual. Tu precisas começar a ter consciência das tuas emoções diárias para poderes finalmente começar a mudá-las para emitires uma frequência vibracional mais elevada e assim poderes atrair coisas semelhantes, coisas que te vão fazer sentir igualmente bem. Gratidão, e por isso é que eu quis criar este episódio, a gratidão é das frequências vibracionais mais elevadas. E a gratidão é uma coisa que para mim foi um exercício, no fundo, que para mim começou a ser mais fácil de fazer, porque se eu estou triste, era muito difícil, na altura, eu parar, agora vou-me sentir feliz. Era muito difícil para mim, eu não tinha essa capacidade, eu queria sentir-me feliz, mas eu interiormente não era capaz de fazer esse clique, essa mudança. E então, começar a praticar gratidão de uma forma consciente, parar realmente no momento presente, focar-me em sentir grata por tudo aquilo que eu já tenho, por tudo aquilo que eu vivo, por tudo aquilo que eu sou, começou a ser natural para mim. E em vez de eu me sentir profundamente triste, eu já começava a ter momentos no meu dia em que a minha vibração subia porque eu parava para fazer este exercício da gratidão de realmente deixa-me ser consciente e sentir-me grata pelo aquilo que eu já tenho. No fundo, foi começar a sentir-me grata pelo que eu tenho, vivo e sou, enquanto faço por atrair aquilo que eu quero ter, aquilo que eu quero viver e aquilo que eu quero ser. Ok, eu quero mais, está tudo bem, está tudo certo, não há problema de nós queremos mais, o problema não é esse, o problema é nós não valorizarmos aquilo que nós já temos. E para mim foi muito importante começar a fazer isto. E no fundo, foi quando eu comecei a fazer isto que eu comecei a ter mais momentos em que eu me sentia plenamente feliz sem razão nenhuma. E quanto mais eu me sentia grata, mais momentos desses eu tinha. Mais tempo durante o meu dia eu tinha em que me sentia plenamente feliz, sem razão nenhuma. E só para esclarecer aqui, há muitas vezes, e eu no início pensava muito nisto em relação à lei da atração, nós associamos que a lei da atração a funcionar é nós atrairmos alguma coisa que nós queremos, mas não, podem ser situações, podem ser pessoas, podem ser coisas, podem ser momentos, podem ser estados internos, podem ser pensamentos, não tem necessariamente que ser alguma coisa material. Quando a lei da atração começa a funcionar a teu favor, é quando tu começas a sentir que algo está a mudar, mas ainda não estás a ver essa mudança. E praticar a gratidão vai-te ajudar muito a fazer isto. E eu falo por experiência. Outra coisa que eu também acho que poderá ser interessante mencionar ao falar de gratidão é que há uma imagem e há um vídeo, são coisas diferentes no Instagram que me apareceu, o vídeo, esquece. Percebi que me fez ter mais consciência desta questão de sentirmos gratidão pelo que já temos, pelo que já vivemos e pelo que já somos, mas não decorei pormenores. Mas há uma imagem que eu confesso que não me lembro se é exatamente assim ou se era com mais coisas, mas eu acho que era um carro. Há uma pessoa que tem um carro XPTO, daqueles super caros, depois um carro ao lado mais modesto, essa pessoa desse carro mais modesto está, digamos que, a cobiçar, não é? Do outro lado do carro modesto está uma pessoa numa mota e a pessoa da mota está a cobiçar o carro. Ao lado da mota está outra pessoa com bicicleta, por aí fora, ao lado da bicicleta está uma pessoa a pé e por aí fora. Portanto, eu também não sei se a imagem é exatamente assim, mas foi a ideia com que eu fiquei e pronto, para o que é faz sentido aqui. Isto para dizer que existem pessoas em qualquer parte do mundo que já desejam ter a vida que tu tens, ter as coisas que tu tens, ser como tu és, fazer o que tu fazes. Porquê? Porque essas pessoas, elas conseguem ver as pequenas coisas boas e valorizar essas pequenas coisas boas porque elas não têm. Nós acabamos por não valorizar as coisas que nós temos e apreciar, não é só valorizar, é valorizar e apreciar as coisas que nós temos porque nós tomamos essas coisas como garantidas. Coisas simples no nosso dia-a-dia, como simplesmente acordar, não é? Respirar, ver, ouvir, andar, como ter roupa para vestir todos os dias, como ter uma casa, como ter comida na mesa diariamente. Isto são coisas que nós não fomos ensinados a valorizar porque a maioria de nós sempre teve isto na nossa vida e então nós não valorizamos nem apreciamos. E é engraçado que também não foi assim há muito tempo, foi há poucos anos que eu comecei a fazer isto. Havia dias que se calhar eu não estava tão bem e à noite eu não conseguia ter nada pela qual agradecer no meu dia. E então eu simplesmente comecei, especialmente no inverno, eu faço isto mais no inverno, confesso. Agora eu estou numa fase em que faço isto quase todas as noites. Mas eu comecei a agradecer pelo pijama
quentinho que eu tinha vestido, pelos lençóis quentinhos que eu tinha na cama. Comecei a agradecer pela minha cama, porque há imensas pessoas no mundo que nem sequer têm um pijama para vestir. E então nos dias em que eu realmente estava mais em baixo e não conseguia ver ali nada de positivo no meu dia para agradecer, ou quando o dia não tinha corrido como eu queria, não tinha corrido tão bem, eu pensei, espera lá, ok, vou aproveitar, não vou manter o foco nisso, não vou manter o foco no não tenho nada para agradecer por hoje. Eu vou direcionar o meu foco para algo que realmente é positivo e que eu já tenho hoje. Quem me ensinou isto foi o Bartók, porque tu não tens noção do quanto é a alegria do Bartók quando sabe que vai à rua. É uma festa. Ele bate cacau em todo o lado, tão feliz que está. Ele começa a correr, a saltar para todo o lado. Ele fica genuinamente feliz. E eu comecei a pensar para mim, what? Ele só vai à rua, ele só vai passear. Porquê é que ele está assim tão feliz? E a verdade é que eu comecei a transportar isto para o meu dia-a-dia. Eu comecei a agradecer por coisas simples. Eu comecei a sentir gratidão quando vou à rua à noite. Não há nuvens e eu vejo um céu lindo, incrível, estrelado. E aprecio, eu acho no fundo, se calhar, aí conscientemente eu não estou a dizer sinto-me grata por ver isto. Mas eu permito-me apreciar no sentido de uau, tão lindo. Ainda bem que eu estou a ver isto. A sensação de gratidão acaba por se expandir no meu interior também nesse momento. Mesmo que eu não diga por palavras, sinto-me grata por isto. Eu estou a sentir, e lá está, a emoção é essencial. Outra coisa que também comecei a sentir-me grata, e quando lá está, há um dia que, hoje não aconteceu assim nada de extraordinário. O que é que eu vou agradecer? Porque hoje em dia já não tenho assim dias tão negativos em que, meu Deus, foi tudo péssimo. Mas há dias que, ok, hoje não foi um dia assim tão fantástico. E então nesses dias eu comecei por sentir-me grata pelo conhecimento que eu tenho adquirido ao longo dos anos sobre todo este tema da lei da atração e de como tudo funciona. Porque adquirir este conhecimento foi realmente transformador para mim. Então eu começo a sentir-me grata por isso. Isto acaba por ser tudo um bocadinho o mesmo, é sentir gratidão, valorizar e apreciar as pequenas coisas, os pequenos momentos. Tudo isto expande a emoção de gratidão no nosso interior e é isso que nós vamos emitir, é essa frequência vibracional que nós vamos emitir. E, portanto, é mais coisas idênticas a isso que nós vamos atrair. Portanto, chegamos ao fim do episódio, mas eu quero dizer-te uma coisa muito importante. Na próxima semana vai ser o primeiro episódio onde eu trago uma convidada. Foi a única pessoa que soube durante tanto tempo que eu realmente queria criar um podcast. Eu acho que há uns 3 ou se calhar já 4 anos atrás, eu virei para essa pessoa e disse, eu vou criar um podcast e vai ser a minha primeira convidada. Então para mim não só é muito especial realmente ver isto a manifestar-se, como é uma pessoa muito especial para mim e espero que tenhas a oportunidade de ouvir na próxima semana. Um beijinho muito grande, desejo-te um dia incrível e até o próximo episódio. Namastê! Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Por Essência. Sinto-me grata por teres escolhido passar comigo este momento de reconexão com a tua essência. Espero que te tenhas sentido inspirada e que tenhas encontrado mais clareza e consciência para te tornares na tua versão mais autêntica e magnética. Lembra-te que a mudança que procuras começa de dentro para fora. É no teu interior que existe o poder de atraires a vida que realmente mereces, alinhada com quem és de verdade. Se ainda não o fizeste, segue o podcast para receberes um novo episódio a cada semana e ser bem-vinda à tua nova realidade.